Vamos lá, meus amiguinhos. O papai chegou, hein? O papai chegou trazendo para vocês uma questão que caiu no vestibular da Mackenzie, no estado de São Paulo. Uma questão que fala sobre circuito elétrico, e o texto da questão diz o seguinte: no trecho de circuito elétrico visto na figura, a resistência de 3 ohms dissipa uma potência de 27 watts. A DDP entre os pontos A e B vale quanto? A DDP entre os pontos A e B vale quanto? Muito bem. Eu fiz um desenhozinho aqui, a parte, antes de começar a resolução, para tornar visual o que o problema está pedindo para a gente. O que o problema está pedindo é esse U que está aqui. Esse U significa U de diferença de potencial entre os pontos A e B. Então, é isso que o problema está pedindo para a gente. Nosso trecho de circuito elétrico só tem resistores. Resistores que nós entendemos que são ômicos. Por quê? Porque a resistência deles é constante. Esse aqui sempre vai ter o valor de 3 ohms, independente da corrente que passa por ele. Aqui também vai ter 6 ohms e aqui vai ter 8 ohms. Então, esses resistores são resistores ômicos, tá? A resistência de qualquer resistor pode ser calculado por meio dessa expressão aqui, ó. Qualquer resistor, ômico ou não ômico. A resistência de qualquer resistor pode ser calculada sempre por meio dessa expressão que aqui está. Agora, para o caso específico em que essa resistência ela é constante, aí eu vou escrever aqui, constante, aí nós podemos dizer que esse resistor é ômico. Para o caso específico em que U sobre RI é constante, a gente diz, então, que esse resistor é ômico. Então, para esse caso específico, a gente costuma dizer que isso aqui é chamado de primeira lei de Ohm. Só preciso deixar claro para vocês que isso aqui só é a primeira lei de Ohm para o caso específico em que a resistência é constante. Tá ok? Bom, aí você olha para o circuito e fala assim, tá bom, professor, eu já sei que para calcular DDP, eu vou precisar saber quem é R e quem é I. Aí você olha para cá e fala, mas tem 3 R's, tem 3 resistores. Qual resistor eu vou utilizar? Né? Aí eu vou responder para você, nenhum dos 3. Você vai utilizar um resistor que substitui esses 3 e permite passar por ele, sob essa DDP, a mesma corrente elétrica. Tá? A gente chama esse resistor de resistor equivalente. E aí a gente pode dar uma arrumadinha na nossa expressão aqui para escrever, então, que U é igual a R, V equivalente, vezes I. Então, nós vamos chamar isso aqui de primeira lei de Ohm, mas só vou chamar de primeira lei de Ohm porque está escrito ali que essa resistência é constante. Então, a gente vai chamar de primeira lei de Ohm, tá? Mas por que essa resistência ali, ela é constante, ok? Muito bem. Então, a primeira etapa seria calcular essa resistência equivalente. E a segunda etapa de resolução seria calcular a corrente elétrica que passa por esse circuito. E aí, não interessa o sentido, não é importante para esse caso aqui o sentido da corrente elétrica, tá? O que é importante é só saber que você tem uma corrente elétrica passando aí. Essa corrente elétrica aí é a corrente elétrica do circuito, tá? Eu coloquei aleatoriamente ela nesse sentido aqui. Então, dá para você perceber que para a gente resolver essa questão, basta eu achar quem é a resistência equivalente e a corrente do circuito. Pessoal, só um breve parênteses. Existem várias maneiras de se fazer essa questão, tá? Eu estou resolvendo pela maneira que você consegue resolver qualquer questão, aplicando a primeira lei de Ohm, tá? Mas existem maneiras diferentes de se fazer a questão, eu estou escolhendo aquela que eu acho que é a de forma geral, que vai servir para você aplicar esse conhecimento em qualquer outro circuito, tá bom? Não é para você tratar de um caso específico aqui, para outro caso, outro caso. Né? É a maneira geral de resolver, ok? Muito bem.
Como que a gente calcula a resistência equivalente? O resistor equivalente. Eu gosto, às vezes a gente está falando e às vezes a gente confunde as coisas e usa palavras como se fossem sinônimas, mas não são. Né? A gente fala resistor e resistência como se fosse a mesma coisa. Né? Resistor é o dispositivo de circuito elétrico cuja finalidade principal é dissipar a energia elétrica na forma de calor. Ok? E o que é a resistência? É a propriedade do resistor. Aí, às vezes, a gente usa as palavras como sinônimas, tá? Me perdoem se isso acontecer comigo aqui. Então, muito bem. Como que a gente calcula o resistor equivalente? Então, a gente precisa, antes de qualquer coisa, saber como que os resistores estão dispostos no trecho de circuito elétrico que você está vendo aí. Então, eu tenho, por exemplo, esses dois resistores aqui, que a gente diz que eles estão associados em paralelo, né? E já dá para você perceber que eles realmente estão em paralelo, né? Está um do ladinho do outro aí, mas não é isso que define se eles estão em paralelo ou em série, não, tá? Já já eu explico para vocês. Bom, então nós temos esses resistores aqui, esses resistores estão associados em paralelo. Vamos escrever isso? As minhas setinhas, né? Olha aí. Só que essa setinha está muito grossa, o professor faz a ponta. Pronto. Associação em paralelo. Associação em paralelo. Bom, e aí como é que você calcula um resistor equivalente entre esses resistores que estão em paralelo? Não dá para você somar 3 mais 6, 3 mais 6, 9 mais 8, 17 e dizer que isso é o resistor equivalente. Não é, tá? Então, primeiro você tem que resolver esses aí que estão em paralelo para depois você somar o outro em série. Então, você primeiro tem que achar um equivalente entre esses que estão em paralelo. Aí você vai substituir esses dois por um apenas que vai estar associado a esse de 8, mas em série. Aí em série você só soma. Mas esses resistores em paralelo, antes a gente tem que calcular, tá ok? Como que fica, então, para a gente calcular a associação desses resistores que estão em paralelo? Vamos lá. Para você calcular, você vai usar a seguinte regrinha, ó. Eu vou colocar de forma geral, tá? 1 sobre resistência equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Só tem dois resistores. Professor, e se tiver três em paralelo? Aí é 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3 e assim por diante. Tá bom? É assim que faz o cálculo do resistor equivalente para resistores que estão associados em paralelo. Muito bem. Quando você só tem dois resistores, você pode simplesmente pegar os dois, multiplicar e dividir pela soma, tá? Que é o que eu vou fazer aqui. Eu já poderia ter direto para aí, mas eu queria antes explicar essas coisas para vocês, tá? Então, o que, que vai acontecer? Você vai ficar aqui, o resistor equivalente vai ser igual a R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2, tá bom? Estou chamando de R1 o de cima e o R2 o de baixo, tá? Então, vamos substituir os valores aqui. Então, resistor equivalente vai ser igual a 3 vezes 6 dividido por 3 mais 6. Então, você vai ficar com resistor equivalente, aí eu vou fazer aqui em paralelo, tá? Vou botar o pezinho de paralelo. Ele vai ser igual a 3 vezes 6, 18. 18 dividido por 3 mais 6, que é 9. Aí 18 dividido por 9, você tem que aqueles dois resistores que estão em paralelo podem ser substituídos por um único resistor cujo valor é igual a dois homenzinhos verdes. Então, isso aqui é o equivalente em paralelo. Equivalente em paralelo. Agora, o que você vai fazer?
você tem um de 2 em série com um de 8. Você tem um de 2 em série com um de 8. E aí, como é que você faz isso daí, né? Deixa eu puxar essa resolução um pouquinho aqui para a minha direita, bem aqui assim, porque agora eu vou desenhar o pedaço do circuito elétrico, como é que ele ficou. O circuito elétrico, depois que você calculou aquele em paralelo, ele vai ficar assim, ó. Vou pegar ele aqui, vamos colocar aqui assim. Você vai ficar com um circuito elétrico em que você vai ter aqui o ponto A, o ponto B, tá vendo? Ó? Vai ficar o ponto A, o ponto B, e aí você vai ter que esses dois resistores que estão em paralelo substituídos por esse daqui, ó. Tá vendo? Um de 2 homenzinhos e ficou o outro ali de 8 homenzinhos. Tá vendo? Pronto. Ficou desse jeito aí. Então, agora, esses resistores aí, eles estão associados em série. Associação em série, tá? Eu estou fazendo bem devagar, pelo menos esse daqui, para você entender as etapas de cálculo, o que, que significa isso daí, e depois a gente faz os outros exercícios de forma mais rápida, tá? Então, a gente tem aí a associação em série. Como é que eu acho o equivalente entre esses dois? Ah, agora o equivalente entre os resistores que estão associados em série é bem simples, ó. Resistor equivalente em série é igual a R1 mais R2. Então, resistor equivalente em série é igual a 2 mais 8. Resistor equivalente em série, então vai ser igual a 10 homenzinhos verdes. Então, ó, nós achamos, então, o equivalente em série. E esse equivalente em série, como não tem mais nem outro resistor para você somar, vai ser o equivalente do circuito. Então, ele também é o equivalente do circuito. Fechou. Então, eu achei, acabei achando o que eu precisava aqui para resolver essa questão. Ó. Agora eu vou pegar e vou achar essa corrente elétrica. Então, ó, só para você entender como é que ficou o circuito elétrico agora. O circuito elétrico ficou assim. É azul, né? É azul. É azul, é azul. Ó, o professor desenhou bonitinho. O circuito virou isso daqui, ó. Quem é isso aqui? Isso aqui é A, isso aqui é B. Pronto. Então, você ficou com um A e B. E ficou com um resistorzinho aqui de 10 homenzinhos verdes. Então, esse circuito que está aqui em cima, que foi proposto pela questão, ele virou esse circuito que aqui está. Tá vendo? E aí eu vou desenhar aqui também a diferença de potencial, tá? Só para a gente, já que simplificou, então vamos fazer aqui a diferença de potencial. Ó, peraí. Estou fazendo com bastante calma, cuidado, que é para você pegar, tá? Então, olha só, vamos pegar aqui, vou colocar aqui, aí eu vou copiar, vou colocar aqui para fazer direitinho. Olha que legal, professor. Vamos lá, deixa aqui. Isso. E aí, meus amiguinhos, aqui a gente fecha agora, ó. E aqui eu vou passar uma borrachinha para escrever aqui, então, a diferença de potencial, tá vendo? Então, aquele circuito que estava lá em cima, no final das contas, virou essa coisa simples que aqui está. E aí, aqui tem a corrente que vai passar por ele, né? Ó, a corrente que vai passar por ele. Agora, nossa parte é calcular o valor dessa corrente, que é essa corrente que está aqui para a gente resolver essa questão, tá ok? Então, olha só.
questão é simples, está demorado para resolver, só porque o professor está explicando com detalhes para você, tá bom? E eu espero que isso seja bom, tá? Muito bem. Como que eu vou calcular essa corrente? Eu vou calcular com essa informação que o problema me deu, que a potência dissipada nesse resistor de 3 ohms é de 27 volts. Volts não, watts. Como eu não sei qual é a DDP nos terminais desse resistor, eu vou utilizar a expressão que é essa daqui, ó. Potência vou utilizar essa expressão aqui. Potência é igual a R vezes I ao quadrado, tá vendo? Como eu já sei o valor da resistência e o valor da potência, eu vou saber qual é o valor da corrente que passa lá por cima. Vou chamar aquele resistor de 1, então essa corrente vai ser 1, tá bom? Então você vai ter I1 ao quadrado igual a potência, também 1, né? Dividido por R1. Então, I1 ao quadrado é igual a 27 dividido por 3. Então, você vai ficar com I1 ao quadrado igual a 9. Muito bem. Passa a raiz quadrada em ambos os lados, aí você vai ver que essa corrente elétrica que passa por aquele resistor é uma corrente de 3 amperes, ok? Mas essa não é a corrente do circuito. A corrente do circuito, eu vou mostrar para você qual é. Então, a corrente que passa aqui por cima é o que a gente chama de corrente I1. Professor, mas essa não é a mesma corrente que está lá embaixo, não? Não. Por quê? Porque olha só, essa corrente elétrica, quando passa por aqui, ela vem, ó, tchurururururu, tchurururururu, chega aqui. Quando chega nesse ponto aqui, ó, esse ponto é o que a gente chama de nó. Esse ponto aqui também é um ponto que nós chamamos de nó. E o que que é esse nó? É um ponto onde a corrente elétrica se divide. Nó é um ponto onde a corrente elétrica se divide, ou onde ela se junta também aqui. Porque essa corrente, quando chega aqui, ela vai dizer, ah, eu vou no de cima ou vou no de baixo? Vou no de cima ou vou no de baixo? Aí o que que ela faz? Ela se divide. Aí parte vem para cima e parte vem para baixo. Parte para cima, parte para baixo. Deixa eu pegar aqui. Então, vem uma parte para cima, perdão, desculpa, e vem uma parte para baixo, aqui, tá vendo? Essa parte que está vindo aqui para baixo, nós vamos chamar de I2. Então, perceba uma coisa, que a corrente do circuito, ela é I1 mais I2, tá vendo? Chega aqui, esse I, aí ele divide, parte para cima, parte para baixo. Quando vem do outro lado, aí chega aqui. O professor vai desenhar, porque o professor está explicando, né? Então, quando chega do outro lado, depois que ele passa pelos resistores, aí um vai passar assim, vai chegar aqui e vai chegar aqui. Aí isso aqui é o que a gente chama de, olha aí, nó também. Tá vendo? Deixa eu ajeitar aqui. Tá vendo? Vão chegar essas correntes aí. Então, você vai ter aqui I1, vai chegar aqui, e você vai ter I2, que vai chegar aqui. Eu tentando ajeitar a coisa para ficar bonitinha aqui, cara. É ruim quando o cara é perfeccionista, né? Eu sei que é. Pronto, vamos lá. Então, aqui você tem o famoso I2, tá vendo? Chega I1, chega I2, e o que acaba quando ele sair daqui, somos dois para formar o I novamente, que é a corrente do circuito. Tá vendo? Isso aqui é a corrente do circuito. Então, o que que a gente chega à conclusão? De que essa corrente I, ela é igual a I1 mais I2. Então, perceba que a corrente
não é somente essa corrente que nós encontramos de 3 amperes, não. Eu tenho que calcular também agora a corrente que passa aqui em I2, ok? Uma característica importante, que é também o que define o que são resistores em paralelos, é que a BDP entre eles é a mesma, tá? Então, esse resistor aqui, olha só, tem um potencial aqui e tem um potencial aqui. A DDP entre eles é a mesma. O que você pode fazer aqui? Se você sabe que a DDP dele é a mesma e que a soma vai dar um determinado valor, e você já sabe um deles, você pode fazer um sisteminha e calcular essa outra corrente. Só que tem uma coisa, esses resistores são ômicos, e aí o que acontece? Quando a DDP entre eles é igual, quando eles estão em paralelo, a maior corrente vai passar no resistor que tiver a menor resistência. E o que tiver a maior resistência vai passar a menor corrente. O que eu quero dizer? Se esses dois resistores aqui fossem iguais, por exemplo, se esse de baixo aqui fosse 3 também, aí a corrente que passa em cima é a mesma corrente que passa embaixo. Quando os resistores têm resistências diferentes, aquele que tem a maior resistência tem a menor corrente. Aquele que tem a menor resistência. O que eu falei? Volta. Aquele que tem a maior resistência tem a menor corrente. E aquele que tem a menor resistência tem a maior corrente. Ok? Então, se eles fossem iguais, a corrente ia se dividir igualmente. Mas como eles são diferentes, então a divisão dessas correntes é inversamente proporcional à resistência. Então, por exemplo, se eu disser que a corrente aqui é X, aqui embaixo, no 6, se ela for X, essa daqui vai ser o dobro. Ou essa de 6 é a corrente que passa aqui, é a metade da que passa aqui em cima, porque a resistência dobrou. Então, se essa corrente aqui, ela já é de 3 amperes, com a resistência de 3, se você dobra a resistência, a corrente cai pela metade. Então, esse I1 é a metade de 3. Ele vai ser 1,5 amperes, enquanto que esse aqui é 3,0 amperes. Então, aí você já sabe qual é a corrente total do circuito, basta somar essas, ó. Então, o I vai ser igual a I1, que é 3, mais 1,5. Então, I é igual a 4,5 amperes. Então, é essa corrente elétrica que a gente estava procurando. Então, eu já tenho, vou colocar aqui, tá? Corrente do circuito. Então, é essa corrente elétrica que a gente vai utilizar. Agora, olha só, a gente volta ao problema original, que era isso aqui, depois de ter resolvido os nossos BOs, né? Depois de ter resolvido os nossos BOs, agora a gente vai utilizar essa expressão para achar o resultado, né? Deixa eu puxar isso daqui e colocar aqui abaixo, porque ela foi uma etapa de cálculo, né? Para eu resolver a partir daqui de cima, fazer a resolução da questão. Você vai ficar com U igual a R equivalente vezes I. U, portanto, a resistência equivalente é 10 e a corrente do circuito é 4,5. Então, U é igual a 45 volts, tá vendo? Aí é isso aqui que a gente vai chamar de resposta. E essa letra E aqui é o que a gente vai chamar de gabarito. Tá aí. Aparentemente, é uma questão difícil, com muita coisa, mas não. Eu estou explicando detalhadamente para você conseguir fazer isso mais fácil. Eu não acho justo eu chegar aqui, resolver essa questão em 3 linhas e deixar você sem condições de resolver essa questão depois, ok? Então, é isso que eu estou fazendo. Estou detalhando para você entender, já que não é uma aula teórica, eu estou aplicando o conteúdo teórico à questão que estou resolvendo para vocês. Então, questão resolvida, questão gabaritada, questão morta, questão sepultada. Valeu!